sua trajetória um pouquinho antes da Coda. A gente comentou aqui um pouquinho off que você passou pela Warner. Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Bom, em games foi isso. Eu tava em outra agência, trabalhei em outra coisa, com varejo, atendimento. E eu sou palhaço em hospital. E ator, e gosto de fazer essas coisas, de me aparecer. E aí um amigo meu que trabalhava na Warner nessa época, ele falou, a gente quer alguém que tenha jogo de cintura tal, para apresentar o nosso canal e fazer a gestão de conteúdo aqui. Eu falei, vambora, agora. Agora, né? Fui agora. Aí eu lembro que eu pedi demissão da empresa que eu tava para ir trabalhar com games. E aí naquela época os diretores ficaram assim, mas você vai largar para trabalhar com games? Bom, pode ser, vamos lá. E aí fiquei lá um tempão. De lá acabei entrando nesse mercado de tecnologia, fintech e tudo mais. Trabalhei na Nimo até um tempo atrás, né, que era uma plataforma de streaming. Ficamos lá, fiquei quase 2 anos lá e saí de lá e vim para a Coda no começo do ano. E é muito legal ver assim, eu trabalhei com áreas diferentes dentro dos games, né? Primeiro era uma parte de produção de conteúdo, redes sociais, apresentação, eventos. Aí depois entrei mais na parte estratégica de marketing, na Nimo, fazendo uma ponte com o time, por exemplo, que fazia a contratação, como que a gente melhora as nossas mídias, como que a gente faz um PR melhor e tudo mais. E hoje estou nisso na Coda, olhando o marketing como um todo. Aí foi onde eu me encontrei mais ainda, nessa parte estratégica de games. Porque é aquilo que a gente está falando antes, né? Trabalhar com games é o quê? Putz, é muita coisa. O que você vê, né? O que você considera? Porque para cada um é uma coisa. É fazer stream, é competir, Dá pra ficar 40 minutos aqui falando só disso? Porque é isso, é muita coisa. O cara pode ser streamer, ele pode ser desenvolvedor de jogos, tem gente que trabalha com localização de jogos. Pode ser atleta. Pode ser atleta, pode ser treinador. E aí tem a parte, por exemplo, de publishing, que é de onde eu venho mais, que é a galera que trabalha na parte do marketing do jogo. A publicação do jogo. Quando eu comecei, falava-se muito do jogo físico ainda, né? O forte era o físico. Então, como que ia fazer a parte de distribuição para as lojas varejistas que iam vender, para as lojas americanas? Era uma loucura para quem ia receber primeiro, né? Cara, você lembra disso, menino? Como é que era? O day one do jogo. Aí, às vezes, comprava por um varejista que demorava para entregar. E a galera... Era a guerra. E o que eu vejo muito legal, eu fui migrando para o mobile, mudou essa lógica. Primeiro porque se tem uma atualização, vai para todo mundo. E até o tempo de vida de cada jogo mudou. Porque antes era o lançamento. Eu lembro quando a gente trabalhava a estratégia de lançamento, era, vamos fazer todo o buzz que a gente consegue fazer pro lançamento do jogo. Lançou, fala dele mais um tempo, taranã, depois vai ter um outro lançamento. E aí você vai pro próximo e tal, aí você volta um pouco em algum jogo porque teve alguma atualização e tal. Hoje, quando a gente olha pro Free Fire, pro COD Mobile e tal, para jogos de maneira geral, pro mobile... É que a gente chama de live service, né? Live service, é isso. Vai tendo sempre atualização e aí, um negócio novo e tal, a galera fica esperando isso. Então mudou, né? Claro que ainda tem o mercado de console e tudo mais, mas esse mercado mobile, que é para onde eu olho muito mais, é outra lógica. E mudou muito também na questão dessa distribuição, né? Porque hoje todo mundo tem o jogo no dia 1, né? Então, exatamente. Só se você fizer muita questão de ter o físico... Hoje você pode chegar lá e baixar, né? Pode baixar. Qualquer jogo no dia 1 e é disponível para todo mundo. Exatamente. E é muito doido, assim, como eu percebo, de novo, a questão de comunidade de jogos. Muita gente que joga não tem ou não tem acesso ou nunca teve muito interesse em ter, por exemplo, um console ou um PC que rode o novo God of War, por exemplo. Sim. Não, PS5. Mas joga muito Candy Crush no celular. E joga, e gosta, e consome mesmo dentro do jogo. Candy Crush é um fenômeno. É um fenômeno. Assim, Candy Crush, Free Fire, vários. Assim, a galera joga muito. Ali pra comunidade, o pessoal não olha com certos olhos e tal. Pô, mas você joga Candy Crush. Exatamente. Mas é gamer também. Lógico. É gamer. A galera, e conhece gente que gasta no jogo. Porque, querendo ou não, é uma releitura do Tetris, né? Exatamente. É uma releitura do Tetris. Então... É só porque o jogo é coloridinho e tal. E aí entra várias questões que eu acho que a gente já passou um pouco desse ponto, já dessa conversa, tipo, o que é o gamer, o que não é. Pra mim, acho que essa questão tá resolvida, que assim, joga, gosta, é gamer, cara. Acabou, vambora. E é muito doido, assim. Aí você vê, por exemplo, lembra que eu ia falar, a curva de vida de um jogo é diferente, né? Muito. Que aí hoje o jogo ele dura 5 anos, 6 anos, vai. Mesmo um jogo tendo atualizações e tal, patches e tal. Antes era o jogo lançou aqui...
aí ele tem talvez uma atualização dali 6 meses, alguma coisa, e depois para e começa a falar de outro jogo, quando é o jogo físico, né? Até porque jogos que hoje podemos colocar assim, jogos que tem fim, né? Como você falou, o próprio God of War. Estamos aqui prestes ao lançamento dele. Sim. Tá um hype enorme. Passou 1 mês e meio, 2 meses, passou ali a época, o pessoal já quer o outro. E eu lembro disso, eu lembro que a gente teve esse aprendizado, aprendizado que eu tive depois de muitos anos de trabalho. A tá? consultoria então, aqui exclusiva. Já um aprendizado que depois de muitos anos trabalhando em campanha de jogo, eu olhava muito para jogos famosos que a gente tinha lá na Warner. E eu fui percebendo que o que mais dava certo não era falar do jogo que já tinha lançado, que era muito bom, tipo Batman Arkham Knight, que, cara, é uma obra de arte, é maravilhoso. Se eu falasse dele, que já tinha lançado, sei lá, 1 ano, e se eu falasse um pouquinho do... Não lembro qual jogo agora, mas um jogo que ainda não tinha lançado, eu via nos views dos vídeos que o jogo que ainda não tinha lançado era muito maior. E a gente foi pensando, cara, vamos usar sempre a expectativa tanto como que tô driver. doido pra jogar agora o novo jogo que saiu, que é no mesmo universo do Batman Arkham Knights, dos filhos do Batman, né? Exato, eu vou esquecer o nome, sou um péssimo gamer que esquece o nome dos jogos, mas sim, eu tenho alguns amigos jogando que viram e estão adorando. Um spoiler que não é mais spoiler, o Batman morre no começo do jogo. Cara, como assim você conta isso pra galera, meu? Não ouça, corta. E aí tá todo mundo ali, tá o Robin, tem a Batgirl, tem todo mundo, e é no cenário que foi feito também o Arkham Knight, parece que tá bem legal. Cara, é muito legal. O Arkham Knight era muito legal. Eu lembro quando eu joguei na BGS de 2016, 17, o do VR também. Acho que era Arkham VR que chamava, não lembro o nome. Cara, outra experiência muito legal. Assim. E acho que é isso que é muito legal quando a gente fala de games e de entretenimento como um todo. Você não tá falando de vender seguro de saúde pra pessoa. Você tá falando de um negócio que a pessoa consome desde criança, está no nosso imaginário. Você fala do Batman, de um personagem, você mexe no lúdico. E apesar de todo mundo ter que consumir seguro-saúde desde criança. Ah, não, sim, também tem isso, claro. Mas é que é menos legal você falar com certeza, o mexe benefício, com o lúdico, né? Exatamente, você mexe com a paixão. Com a paixão, com a brincadeira. E tem um outro lado também que é muito mais difícil, porque se você faz um post falando algo sobre o Batman, que, putz, alguém fez uma pesquisa errada, o Batman dos quadrinhos de 57 tava de vermelho, sei lá, qualquer coisa, vai vir alguém e falar assim, nossa, não estava, eu tenho essa edição, então é uma comunidade muito exigente. Muito exigente e muito estudiosa, porque eu diria, porque o pessoal quer saber de tudo, nos mínimos detalhes, e ainda mais nessa polaridade que a gente tá hoje, de DC, Marvel. Cara, muito. Tanto que tá começando agora no mundo dos games também, né, então... Tem essa polaridade toda. Então, se você erra um comentário aqui, cara, o pessoal vai já ficar aconteceu, doido. inclusive. Já aconteceu. A gente administrava várias páginas de conteúdos da Warner e a gente era especialista. A gente estudava muito cada um dos jogos. Eu lembro de um até post imagino, que a gente fez. Ter essa parte de você errar, você tá publicando o jogo, deve ser exatamente, muito assim, mas tinha um jogo que assim, a gente era especialista, a galera que trabalhava com a gente em todas as áreas era especialista, a gente errou uma palavra, uma terminologia, que era, eu não vou lembrar, tá? Mas era tipo, ao invés de ninja, falamos samurai, alguma coisa assim. Cara, mas foi uma chuva de comentários assim em alguns minutos. É o fim, né? E a gente usou aquilo a favor, a gente falou, cara, muito bom estar testando você, e virou o jogo. Mas exige um nível, por isso que eu gosto muito de falar de marcas e games, que não dá, na minha concepção, pra marca olhar o gamer. Oi, gamer, você, você tá lá em cima, você tá muito distante. É um nicho diferente. O cara que joga Free Fire, ele tem termos, um perfil totalmente diferente. São palavras que se usa só quando você tá ali no jogo com o pessoal jogando. Exatamente. Tem um próprio troca, vocabulário. Família, tal. Enfim, no caso do Free Fire, cada um vai tendo a sua especificidade. E aí que eu falo, se você vai trabalhar com games, estude. Tem que viver de verdade. Tem que viver de verdade, porque pra você parecer o tiozão falando de mini-jogos, é um passo, assim, é uma comunidade muito conhecedora.